Essa imagem, portanto, né, a transformação do xiismo como sinônimo de radicalismo é, na verdade, resultado de uma disputa geopolítica. Na verdade, foi em especial isso ganha mais força com a Revolução Iraniana de 79, né, e a formação da República Islâmica, quando, em especial, a imprensa e determinados serviços de comunicação ligados a interesses da economia ocidental passam a vincular as imagens da Revolução como cenas de extremo radicalismo, né? Isso, na verdade, funcionou num primeiro momento como um grande estereótipo, um estigma sobre todo o Islã, em especial, né? O Islã como uma religião, né, vista do ponto de vista pejorativo pelos ocidentais como uma religião de fanáticos radicais, ou seja, de pessoas com uma postura, com uma visão de mundo bastante ortodoxa, e isso vai aos poucos se deslocando de acordo com os alinhamentos geopolíticos da segunda metade do século XX. E, em especial, a partir da Revolução Iraniana, que essa noção, essa construção imagética de um radicalismo islâmico vai se anexando ao termo, de forma artificial, claro, ao termo xiita. E aí, claro, isso gera confusões, isso gera preconceitos, equívocos, inclusive não apenas do ponto de vista acadêmico, né, do ponto de vista do conhecimento produzido pela universidade, mas também nos meios de comunicação. Se nós acompanharmos, e há uma série de trabalhos de autores como o Davi Zanoni, o Andrew Patrick, aqui mesmo no Brasil, que vão ver como os jornais e a imprensa brasileira, como eles acompanharam a Revolução Iraniana e construíram, a partir das imagens, uma ideia de um Irã radical, né, ou de um xiismo radical. Isso é um trabalho de construção de imagem. São inúmeros os trabalhos que falam sobre isso, como, por exemplo, o trabalho do americano Douglas Kellner, que vai mostrar como a produção cinematográfica de Hollywood, que construiu o muçulmano como inimigo em muitos dos seus filmes, a partir da era Reagan, né, dos anos 80, a Hollywood conta com financiamento direto do Departamento de Estado norte-americano na produção desses filmes, né? Então, no campo que em política externa se chama de soft power, ou seja, de uma ação de atuação da política internacional, não pela força das armas ou da ação política direta, mas por meio de elementos culturais, como o cinema, como, enfim, né, o jornalismo, no modo geral, né, a mídia, no modo geral, melhor dizendo, se constrói uma imagem equivocada e completamente preconceituosa do Oriente Médio como espaço da violência, do Islã como uma religião ortodoxa e o xiismo como a expressão mais radical dessa dimensão. Bom, e esse processo, ele é desencadeado, se a gente for considerar agora, né, mais ao longo do tempo, né, no passado mais recente, por, eu diria, 4 importantes processos, né, que se devem ao colonialismo, à colonialidade, ao eurocentrismo, tá, e ao orientalismo. Tá? Esses 4 grandes fenômenos sociais. Bom, eu vou falar brevemente sobre isso, né, que desemboca nesse processo dessa divisão midiática, né, dessa atenção midiática à Ucrânia, que também é necessária, a gente não está aqui disputando o monopólio da dor, mas há povos que sofrem há mais tempo e que sofrem mais, em termos de sofrimento mesmo, e que não recebem a mesma atenção. E então esse colonialismo, ele ainda está presente, né? Aqui o colonialismo se encerra em 1822, ou seja, no século XIX, mas ainda existe o colonialismo por parte de Israel na Palestina, né? Que é um regime de colonialismo mais recente, né? Então Israel é um país, é um estado colonizador, tem todo um regime de colonização,
como também acontece no Saara Ocidental, que sofre um regime de colonização por parte de Marrocos, também é algo muito pouco falado, né, do povo saharaui. E, enfim, colonialismo ainda existe nesses territórios, né? Depois tem uma questão da colonialidade, né? A colonialidade, ela é uma continuidade do colonialismo e ela está ligada a uma questão subjetiva, né? Nós fomos colonizados e nós pensamos como colonizador, né? Ou seja, há uma dominação subjetiva também de como a gente pensa, de como a gente percebe o mundo, né? E aí, esse contexto, ou seja, eles também nos dominaram subjetivamente, né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de crer, na nossa forma de sentir, na nossa forma de exercitar a nossa sexualidade, enfim, nos mais diferentes âmbitos da nossa vida. Então, os valores do colonizador também são os nossos valores, que faz, por exemplo, com que a gente rejeite a cosmologia indígena, a cosmologia de matriz afro aqui no Brasil, enfim, a cosmologia dos muçulmanos, a cosmologia dos orientais, que tem uma outra forma de vida, né? E isso desemboca nessa divisão midiática entre aqueles que merecem uma atenção e aqueles que não merecem, né? Temos o orientalismo, né, que é muito voltada à obra do Edward Said, que fala o orientalismo como o Ocidente inventou o Oriente, né? Então, esse é um outro processo que também desemboca nessa questão midiática. E, por último, a questão do eurocentrismo, né? Toda essa perspectiva é uma perspectiva não só eurocêntrica, mas norte-americana centrada também, né? Então, é sempre a perspectiva deles que é imposta sobre o mundo, né? Sobre os fatos, sobre os acontecimentos, né? Então, colonialismo, colonialidade, orientalismo e eurocentrismo são as grandes explicações para o que a gente vê na mídia agora em relação à Ucrânia e o que a gente não vê da mídia, por exemplo, em relação aos palestinos e a outros povos também dominados, oprimidos historicamente.